Vocês já estão visualizando já a apresentação ali, né? Então, vamos falar sobre esse assunto. Eu vou falando então, e daí a gente vai mesclando, né, entre a apresentação e a apostila, tá? Aí, o nome que eu for chamar para fazer leitura, tá? Aí vocês abrem o microfone. Se quiserem fazer participação também, como sempre, todas as aulas, entra, participa, tá bom? Então, vamos lá. Você controla os seus pensamentos e não o contrário, né? Uma frase aí de reflexão, deixando para vocês, para falar que hoje a aula é: você é a sua melhor marca. Por que a gente fala isso, né? Porque a gente vai falar hoje então sobre marketing pessoal. O que é marketing, né? Nada mais é do que fazer uma propaganda. Mas quando a gente fala de marketing pessoal, quem é o produto, né? Somos nós mesmos. Vamos fazer a propaganda de nós mesmos. E quando a gente fala sobre marketing pessoal, não só marketing na farmácia, né? A gente está falando sobre nós mesmos, né? A nossa pessoa, sobre o que nós vamos fazer propaganda. Por isso que desenvolvimento pessoal é tão importante, porque a gente precisa nos conhecer, né? No âmbito de que estamos trabalhando o desenvolvimento pessoal, ou seja, desenvolver a nós mesmos, né? Nós também estamos. Opa! Bom dia, Eduardo. Bom dia, Lucas. Deixa eu dar presença para vocês aqui. Então, quando nós falamos sobre marketing, né? Então, nada mais é do que fazer a propaganda de nós mesmos. Então, quando a gente está trabalhando desenvolvimento pessoal, a gente está tratando de desenvolver nós mesmos, tá? O que eu estou falando aqui está na página 61, a partir da página 61, capítulo 12 e capítulo 13, tá bom? Mas eu vou eu não vou falar só o que está na apostila, tá? Eu vou abranger o assunto, como eu falei para vocês, né? Vou colocar aquilo que eu tenho por conhecimento sobre os assuntos que a gente vai abordar, tá certo? Não se prendam na apostila. Eu uso a apostila porque é o material que vocês têm, mas eu vou além do que está ali e também para quando eu peço as atividades também não fugir do que está na apostila, certo? Mas não vou só me deter ao que está ali. Então, quando a gente fala sobre marketing pessoal, né, a gente fala então sobre qual é a, qual é a propaganda, né, como eu vou divulgar a mim mesmo. Então, qual é a minha marca, certo? O que eu estou deixando, ok? Está chegando então agora. Vamos falar sobre marketing pessoal ou marketing na farmácia e etiqueta profissional, tá? Então, você é a sua marca, etiqueta profissional, certo? Ou seja, quando eu estou falando de mim mesmo e quando estou falando sobre marketing, eu estou falando sobre minha postura, sobre como eu sou capaz de conduzir as situações, né? Então, vamos lá. Fundamentos e conceitos. Quais as figurinhas que nós temos ali, né? Figurinhas que falam exatamente sobre palavrinhas mágicas, né? Como a gente ensina para as crianças. Então, aquilo que é fundamental já e que é ensinado desde criança, certo? Os princípios já.
Então, sinônimo de elegância, boas maneiras, bons costumes, estilo e distinção. Então, quando a gente fala sobre etiqueta profissional, a gente está falando de comportamento, né? Então, qual é o meu comportamento? O que eu faço, né? Ou deixo de fazer? E isso a gente aprende já na infância, dentro de casa, né? Com familiares, pai, mãe, avô e vó, que já nos ensinam, né? As boas maneiras, certo? Então, isso agrega muito valor a nós como profissionais quando a gente sabe exatamente como fazer, como proceder. Aquilo que eu falei para vocês, quando a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, quando a gente fala sobre autoconhecimento, quando a gente fala sobre nos conhecer, entra aquela questão dos relacionamentos interpessoais que eu falei para vocês, né? Que são situações que a gente vivencia primeiro, né, dentro de uma escala, né? Primeiro dentro de casa. Então, quando a gente aprende dentro de casa, isso tem muita valia depois para nós, né? Agora, quando a gente não aprende, aí a gente é obrigado a aprender lá fora. E nem sempre que a gente aprende lá fora é o correto ou o certo, né? Também nem, infelizmente, também acontece da gente não aprender o certo dentro de casa, infelizmente, né? Mas os fundamentos, então, né? A gente saiu de princípios e valores da aula passada para dar continuidade agora de falar sobre o que nós vamos falar de nós mesmos, né? Que marketing que nós vamos fazer de nós mesmos. Então, vocês conseguem ver que os assuntos que a gente está abordando, ele é uma sequência, certo? Exatamente daquilo que a gente vai construindo na gente. Então, o marketing, ele vai ser a sua verdade. Aí você vai dizer assim, mas professora, a minha verdade não é muito bonita, não. Aquilo que a gente está fazendo, desenvolvimento pessoal, não quer dizer que não dê para mudar. Dá para a gente melhorar como pessoas, né? Dá para a gente ver o que é ruim, tirar o que é ruim, né? Trabalhar o que é ruim e só melhorar aquilo que a gente já tem de bom, certo? Então, o que é etiqueta profissional? É um conjunto de regras que nos auxiliam a desenvolver a rotina diária, certo? Então, eu costumo dizer, né, que a gente tem que viver um dia de cada vez, certo? Por quê? Aquilo que ficou para trás não tem como a gente desfazer, mas tem como a gente corrigir para o próximo passo não ser o mesmo, certo? Então, a etiqueta profissional nada mais é do que você viver essa tua rotina diária melhorando todo dia, diariamente. É o nosso crescimento, certo? Então, é um conjunto de regras, né? Então, a gente vai ver aqui quais são essas regras, né, que nos ajudam a ter essa postura, né, que nós temos que ter não somente no trabalho, mas o que eu tenho sempre dito aqui, que é dentro de casa, na comunidade, na escola, no trabalho, consequentemente também, certo? Então vamos lá. Etiqueta profissional quanto à pessoa são duas, certo? Então, Licença, prof. oi, pode O falar. slide tá aparecendo pela metade pra gente. Ah, ai, gente, vocês têm que falar. Então eu vou começar de novo. Então eu não posso crescer, então não posso ampliar. É que daí eu uso ele aberto aqui pra mim. Então deixa eu mudar aqui só um pouquinho. Como é que tá aparecendo pra vocês agora? Agora tá aparecendo normal. Tipo, Ele sem estar aparece. aberto na apresentação, mas inteiro. Né?   né?   né? né? né? né? né? né? né? né? né? né? né? né? né? né? né? né? né? né? né? ね. 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 ね.
Mas ele fica muito pequenininho ou dá pra enxergar? Dá pra enxergar tranquilo. Hum, Então tá. Eu vou tentar fazer um negócio aqui só um pouquinho. Vamos ver se dá certo. Aí você já me dá um feedback aí, tá? Vou tentar de novo. Agora saiu, né? Vou tentar fazer tela inteira. Ó, eu vou compartilhar e vocês me dão um feedback se tá aparecendo pra vocês. Ou o que que tá aparecendo, tá? Como é que tá? Agora tá parecendo bem certinho, inteiro. Aparece a imagem inteira, né? Isso. Então tá. Vamos continuar então aqui agora. Aqui agora. Então tá. Etiqueta profissional quanto à pessoa, tá? E eu apareço pra vocês? Não. Aparece ali embaixo. Tá. É, Vamos lá. Simpatia e cordialidade, tá? Então, dentro da etiqueta profissional, né, a gente vai falar sobre algumas regrinhas e essas regras aqui é quanto à pessoa. Então, o que que se espera de nós, né? O que que se espera falando de etiqueta profissional? A simpatia, certo? O bom humor, né? O que que está dentro da simpatia, né? É o cumprimento, né? Que são as regrinhas básicas, né? O bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, né? Não tem de quê. Sempre aquela cordialidade que a gente já falou bastante já, quando a gente falou sobre relacionamento interpessoal, sobre aquelas dicas de convivência, né? Então, etiqueta profissional nada mais é do que aquelas dicas, né? Que a gente já propôs para criar um ambiente, né? Quando a gente fala sobre trabalho em equipe, a gente fala sobre clima organizacional, né? Dentro da empresa. Então, aquelas dicas, aquilo que a gente está colocando agora como etiqueta profissional, nada mais é do que buscar um ambiente melhor para se conviver, certo? Então, quando a gente fala sobre cordialidade, né? Lá nas dicas a gente coloca também, né? Seja cortês, né? Então, nada mais é do que a gente sempre nos prestar a ajudar o próximo, né? A cordialidade nada mais é do que isso. É você estar disposto sempre a ajudar, certo? A prestar, a se prestar, né? Então, simpatia e cordialidade, ela diz respeito a algo que você é, pode e deve fazer, mas que diz respeito somente a você, certo? Então, simpatia e cordialidade. Procurar sempre viver isso. Ah, mas professora, nem todo dia eu tô bem, certo? Vai ter os meus dias maus, né? Um dia que eu tô doente, um dia que eu não tô bem. Mas o que a gente tem que buscar, que não é aquilo que a gente colocou semana passada, que é separar o profissional do pessoal, porque não tem como a gente fazer isso, né? Não tem como eu tirar agora a dor que eu tô sentindo aqui, que isso é pessoal, para dar aula para vocês, que é o meu profissional. Não tem como a gente separar as duas coisas, mas eu posso lidar com essa situação, certo? Não é esquecer, não é tirar fora, porque não tem como fazer, mas eu saber lidar com essa situação, ou seja, eu não estou bem, mas
preciso trabalhar, eu preciso fazer o serviço da casa, eu preciso cuidar dos filhos, eu preciso é, fazer a agenda do dia, eu preciso fazer uma visita, eu preciso receber pessoas, eu preciso viver, né? Então, o que eu tiver que fazer na rotina daquele dia, independente de como eu estou, não é que não vou vivenciar a minha situação pessoal, né? Então, em tudo que eu fizer, normalmente eu vou estar com aquela dor, eu vou estar com aquele pensamento, eu vou estar com aquele mal-estar, mas eu não vou deixar de fazer. Até porque eu acredito numa coisa, né? Que quando a gente não tá muito bem já de manhã cedo, normalmente, não parando por causa daquele mal-estar, eu vou ver que do nada, né? Eu vou me perceber melhor. Por quê? Porque eu não foquei naquele meu problema ali, né? Naquele mal-estar. Eu foquei que eu preciso continuar a viver. Então, eu preciso viver a minha rotina, eu preciso viver o meu dia a dia. E quando eu me perceber, eu já não vou estar sentindo a dor, eu não vou estar com mal-estar, porque as coisas que vão acontecer durante o dia vão também me ajudar a melhorar, certo? Então, a etiqueta profissional é exatamente relacionada à minha postura, certo? E na minha postura, eu preciso sim ser simpática, eu preciso sim ser cortês, usar de cordialidade, certo? Com as pessoas, né? E no ambiente e o que eu for fazer, né? Independente com pessoas que eu conheço ou não conheça, eu preciso ser, certo? E etiqueta profissional é em relação a o que as pessoas esperam, né, de mim. Então, o que as pessoas querem ver em mim. Então, vamos lá. Higiene, né? Aí eu posso falar tanto das mulheres quanto dos homens. Aqui tem as, as unhas só das mulheres, né? O cabelo só das mulheres, mas também tem a questão da higiene dos homens também. Então, muito se pede e muito se olha e observa. E isso aqui é algo que a gente vai caracterizar muito mais para quem trabalha na área da saúde, né? Então, em relação às unhas, não precisam necessariamente estar pintadas, mas elas precisam estar feitas, certo? Só passa uma base, pode estar lixadinha, cortadinha, né? Mas tem que estar limpa, certo? Os cabelos, né? Devem, eu acredito, né? É bem melhor estarem amarrados sempre, né? Presos, não precisa de ser de touca, mas precisam estar amarrados, os dentes sempre bem limpos, né? Então sempre escove os dentes, né? Sempre o que a gente está pedindo, o que a gente está colocando aqui, na realidade é o básico, certo? Não é que você passe todo dia no salão de beleza antes de trabalhar, certo? Não é que você gaste para fazer a unha, mas o básico, certo? Que é a questão da higiene. É a imagem que nós estamos vendendo e passando, certo? Aparência pessoal, a saúde, né? Então, a aparência pessoal, ela está relacionada à saúde, certo? Então, o que que eu preciso para passar essa aparência pessoal, né? Eu preciso ter os cuidados básicos também, né? Aqui nós temos uma pirâmide onde ela mostra, né, o tipo de alimentação, né, que nós precisamos ter. Então ali ele fala sobre evite, limite, modere e prefira, certo? E vocês estão vendo que na pirâmide, lá a base, né, o que você deve preferir, sempre aquilo normalmente que a gente não gosta de comer, né? Está relacionado a frutas, verduras, né, cereais, certo? E também em relação ao sono, nós temos que ter uma quantidade, né, é, de, de descanso, uma quantidade de horas para dormir, né, que o nosso corpo ele possa descansar, desligar, tá? E é lógico que quando a gente é mãe e quando a gente amamenta, a gente não consegue ter
essa, essa quantidade de descanso nessa hora, de quantidade de dormida, de forma sequencial, né? A gente acorda de 3 em 3 horas para dar de mamar, então é um pouco complicado. É óbvio que a, as mulheres que amamentam, né, mesmo depois de 6 meses, elas voltam a trabalhar, a gente ainda está, né, esse, em desenvolvimento ainda, né, para melhoria. Gente, eu vou ter que sair um pouquinho para ver que tem gente pedindo permissão para entrar. Aí eu volto agora. Vocês me dão um feedback para mim saber como que tá a imagem, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir. Ok. O que que tá aparecendo para vocês? Me dá um feedback? Tá aparecendo o slide certinho, centralizado. Legal. Então tá. Então, voltando à aparência pessoal, né? Questão a saúde, exercícios físicos, né? Ah, professora, mas eu não gosto de me exercitar. No mínimo, né? Vamos nos alongar, porque isso vai evitar que durante o dia, né, aconteçam alguns acidentes aí musculares. Então, quando a gente alonga, a gente já até fica melhor, né? A gente se sente melhor. Então, dormir a quantidade certa, né? Lógico que vai variar um pouco também de pessoa para pessoa. Tem pessoa que dormindo 4 horinhas ela já repõe o gás já que ela precisava. Tem pessoas não, que tem que dormir às 8 horas, né? Que é o normal. Em relação à alimentação também, né? Nós temos que cuidar, não é a alimentação que nos fornece aquilo que a gente precisa, né? Vitamina C, ferro, tudo isso está na alimentação. Então, se alimentando bem, automaticamente também a gente tem saúde, né? Não estou falando sobre doenças crônicas, não estou falando sobre as doenças que a gente acaba adquirindo aí, né? Mas em relação àquilo que é base, que é isso que a gente está colocando, certo? A higiene é a mesma coisa que eu já havia dito, não dá para passar no salão de beleza aí antes de trabalhar. A questão é sempre ter a postura que se espera, certo? Aqui a gente tá falando sobre postura mesmo, né? A postura corporal. O que que se espera? O que que vocês estão vendo ali? O que é correto e o que é o incorreto? Podem participar. O que que vocês estão vendo ali? Alguém com a coluna reta, uma postura ereta, certo? E alguém que tá como? Como é que tá a coluna da outra pessoa? Curvada. Curvada, muito bem. A coluna curvada faz com que a nuca também desça e a cabeça fique para frente, certo? Então, olha quantos malefícios, né, a gente está conseguindo observar no corpo quando a gente fica com essa postura incorreta, certo? Então, querendo ou não, quando a gente faz, vamos supor aqui, né, vamos nos imaginar agora no atendimento como atendente de farmácia. E o nosso cliente chega na farmácia e ele encontra dois tipos de atendentes. Um atendente que tem a postura correta, que está com o cabelo amarrado, bem escovado, né, com uma maquiagem leve, com as unhas feitas, com ah, os dentes, né, escovadinhos, né, que fez, não precisou fazer o exercício, nenhuma corrida, nenhuma caminhada de manhã cedo já, mas ela se alongou, ela tomou um belo de um café e ela dormiu às 8 horas. Olha só, completo, tá? O que acontece? Automaticamente o humor dela tá legal, certo? E provavelmente também não está sentindo nenhum mal-estar, nenhuma dor, ok? Então, nós temos aqui alguém que está toda positiva, né, em relação à etiqueta profissional. Mas temos o outro atendente
que a postura está incorreta, então o olhar dele já está baixo, certo? Já está sentindo um pouco de dor na coluna, nas costas, não dormiu bem, né? Não, não escovou o dente, acabou de comer um chocolate lá escondido, não está com as unhas feitas, o cabelo, né, não lavou, não, não escovou, tá meio uma aparência despenteada, assim. Com quem vocês acham que o cliente entrando dentro da farmácia da drogaria vai querer ser atendido? Com qual dos atendentes? Número 1 ou número 2? Número um, Número 1, o que o número 1 tinha? boa postura, boa higiene. Aham. Tudo que a gente colocou aqui é de uma forma positiva, né? E o número 2, então, de uma forma negativa. Então, a questão é, quando a gente está falando sobre marketing, né? O marketing pessoal, marketing na farmácia, falando de etiqueta profissional, falando de postura, a gente está colocando a questão de o momento em que nós estamos ali para atender o cliente, desenvolvimento pessoal agora, tá? A gente precisa atender a gente primeiro. Concordam comigo? Então, como eu posso, quando a gente fala sobre liderança, agora eu vou falar a mesma coisa, tá? Como eu posso dar de alimentar para outras pessoas quando eu não me alimentei primeiro, certo? Como eu posso querer atender alguém como atendente de farmácia? Como eu posso querer atender o cliente? Como eu posso querer prestar ajuda a alguém quando eu não cuidei de mim mesmo, certo? Então a gente precisa levar em consideração que eu preciso é, ter esses cuidados primeiro comigo para depois cuidar dos demais. E às vezes a gente está numa vida tão corrida, às vezes a gente está tão focado somente em cumprir uma rotina diária e a gente acaba esquecendo do fundamental. E a etiqueta profissional, a etiqueta pessoal, ela é fundamental. Ela é a nossa base, certo? Então, é os nossos cuidados com a gente mesmo, é a nossa aparência pessoal, a nossa saúde, certo? Porque quando eu cuido da minha saúde, automaticamente isso resulta na minha aparência pessoal, né? Minha postura. Então, quando eu falo sobre simpatia, quando eu falo sobre cordialidade, certo? Tudo isso que é etiqueta profissional, que é o marketing pessoal, né? Que é vender a minha imagem, então, são cuidados que eu preciso ter. Cuidar de mim mesma, certo? Para poder, então, me doar para os demais. Eu preciso, sim, cuidar dos outros, como a gente viu aula passada em etiqueta, né? Em etiqueta não, em ética e moral, valores, princípios, né? Quando a gente entende que a gente precisa usar da liderança servidora, que é servir ao próximo, e junto com toda a equipe, eu preciso entender que eu preciso cuidar de mim também, né? Até antes de mim do que dos outros, certo? E isso não é algo de egoísta, né? Ou vendendo uma ideia aqui egocêntrica, né? E nem de altruísmo, né? No caso, só pensar em mim. Mas, pelo contrário, eu tenho que estar bem para poder servir o outro, certo? É essa a ideia. Seguindo, então, em relação a essa imagem que foi proposta ali, deixa eu voltar aqui. Aqui ele está falando sobre musculares, né? Então, normalmente, quando a gente vai agachar, isso aqui, quando eu falo quando eu faço a aula presencial, né? Daí a gente mostra como tem que ser feito, mas o que a gente precisa entender? Que quando a gente vai fazer levantamento, né, de caixas, certo? A gente está fazendo levantamento de peso. E a gente tem que cuidar exatamente com essa parte do corpo. Então, quando você fizer, né, esse tipo de coisa, passar por esse tipo de situação, sempre dobre os joelhos, né? Não force, não coloque toda a força exatamente naquele ponto que a imagem está mostrando, tá? Que é o cóccix ali, né? É exatamente na coluna. A gente precisa dobrar os joelhos para que a força, né,
para que a pressão vá exatamente nas pernas e não toda na coluna. Então, quando a gente fala sobre postura, a gente está falando sobre saúde, a gente está falando sobre cuidados pessoais, certo? Porque tudo isso vai evitar também em relação a problemas, né, no teu local de trabalho que envolvam acidentes no trabalho, certo? Então a gente precisa evitar esse tipo de coisa também, tá bom? Seguindo então, etiqueta profissional quanto à cultura geral, certo? Vamos para a pontualidade e assiduidade. O que vocês entendem por pontualidade? Diferente de assiduidade. Às vezes a gente acha que é a mesma coisa. Podem participar. O que é pontualidade? O que é assiduidade para vocês? Pra mim, tipo, pontualidade é, tipo, ser pontual, tá? É fazer as coisas, tipo, na hora certa, assim. E assíduo? É, eu não sei. Foi? Esse eu não sei daí. Não conheço o Ótimo. significado da Obrigada. palavra. Uhum. Mais alguém? Podem falar, gente. É, eu acho que assiduidade é como o funcionário se comporta dentro da empresa. E assíduo? Eu acho que é quem não falta às suas obrigações. Ok. É sim. Mais alguém? Podem falar, eu gosto quando vocês participam. E a gente aprende mais quando a gente troca informação, sabia? Vamos lá então. Pontualidade e assiduidade. Ou seja, pontualidade, chega na hora marcada. Este é uma pessoa que é pontual aos seus compromissos, né? Foi marcado o horário e a pessoa chega na hora. Mas, né, vamos supor, hoje ela foi pontual, amanhã vai ter uma reunião, certo? Mas ela não vai comparecer na reunião. Vai ter uma confraternização da empresa e ela não vai estar na confraternização. Mas na hora do trabalho ali, ela chega na hora, certo? Agora, o assíduo é aquele que nunca falta. Além de chegar sempre na hora, é aquele que em todos os eventos ele está presente. Ele nunca faltou um dia de serviço, certo? Então, pontualidade e assiduidade, as duas coisas juntas é o que se espera de um funcionário, certo? Mas pontualidade é chegar na hora marcada, diferente de ser uma pessoa assídua, aquela que está sempre, que nunca falta. Conseguem entender? Que se faz um trabalho em equipe, ela está presente. Se faz uma confraternização, ela está presente. Se faz uma reunião, ela está presente, certo? Conseguiram entender? Tranquilo até aqui? Agora vamos falar sobre uma coisa um pouco complicada. Não sei se isso cabe, né, a nós aqui, mas vamos falar, não sei dos hábitos de vocês, mas o que se espera, né, dos colaboradores, funcionários, atendentes de farmácia, né? Pratique seu vício sem incomodar as pessoas que o cercam, certo? Então, o ideal, lógico, é não fumar, né? Isso é prejudicial. E quando a gente trabalha na área da saúde, né? Não se espera, lógico, que o funcionário tenha esse tipo de vício, mas cada um, cada um.
né? E a gente só vai o que orientar aqui o quê? Que tente praticar o seu vício sem incomodar as pessoas, ou seja, né, a questão do cheiro, né? Então você vai lá, tira uns minutinhos, você vai lá fora, lógico, você não vai fumar no ambiente de trabalho, mas automaticamente quando você vai lá fora fumar, quando você volta, a tua roupa ficou com o cheiro, certo? As tuas mãos, né? Teu cabelo. Então, querendo ou não, você vai trazer esse odor, né? Que muitas pessoas não suportam dentro do ambiente de trabalho, né? Tem gente que vai para o banheiro fumar, e o banheiro é algo que não é público, mas se for o banheiro da empresa ou da drogaria, da farmácia, é um banheiro que outros vão estar usando, então é público ali, né? Naquele local de trabalho, é público para aquelas pessoas. Então, eu não posso fazer do local, né, do banheiro, do local do trabalho, um ambiente que eu possa usar, né, como se fosse algo só meu. Então a gente não deixa de falar sobre esse assunto porque às vezes há pessoas, há alunos, né, que têm seus vícios e às vezes não tem nenhum aluno que tem o vício, mas vai trabalhar com alguém, vai ser chefe de alguém e vai ter que saber lidar com essa situação. Ou seja, tem os seus direitos, certo? Como pessoa, como indivíduo, mas esses direitos não podem atrapalhar, ok? A minha conduta não podem atrapalhar o que se espera de mim como profissional. Ou seja, alguém que fuma, ele vai tirar alguns minutos sempre, num horário cheio do que você tem que cumprir, para praticar o seu vício, certo? E tem muitas pessoas que às vezes usam disso, né? Então eu vou lá, faço meus 15 minutinhos, vou lá, vou fumar, certo? E outro profissional que não fuma automaticamente está no local de trabalho e às vezes ele, no caso, ele não está se privando de descanso, né? Mas ele está acumulando serviços, porque aquele que fuma saiu. Vocês concordam comigo? E são alguns minutos que ele deixou de trabalhar, deixou de exercer como função para praticar o seu vício. E aquele que não tem o vício acaba trabalhando mais, certo? Então, nós temos que cuidar. Eu estou colocando agora você numa postura agora de chefe, né? Como lidar com essa situação? Será que a gente está sendo justo ou não? Certo? Então, são coisas que a gente precisa entender e saber como lidar quando nós estivermos, né, nesse aspecto de atendente de farmácia, quando eu estiver como chefe, né, numa posição de liderança, como lidar com essas situações, certo? Então, etiqueta profissional quanto à capacidade organizacional. Esse é outro ponto fundamental, tá? O que eu tenho que saber fazer, tá? Eu preciso que as minhas gavetas, as minhas mesas, né, elas sempre estejam arrumadas. O que se pede na etiqueta profissional, né? A gente já falou aqui no âmbito pessoal, né? Que é em relação à postura, é em relação à aparência, certo? Mas eu preciso também, na minha etiqueta profissional, ser uma pessoa organizada e mostrar isso nas minhas ações. Então, no meu trabalho, né, se espera que eu tenha uma etiqueta profissional em relação à minha prática, certo? O que eu faço. Então, quando eu estiver no meu local de trabalho, quando eu estiver trabalhando, eu preciso ser uma pessoa organizada, certo? Eu preciso manter as gavetas e mesas organizadas. E eu sei que tem muita gente já com experiência de mercado de trabalho que às vezes lidou com pessoas que são bagunceiras, né? Que deixam as coisas desorganizadas. E quando a gente está falando sobre atendente de farmácia, a gente vai falar sobre medicamento que vai estar na exposição ali, né? E elas precisam estar nas prateleiras organizadas, senão a gente não consegue encontrar. Então, uma pessoa que é atendente de farmácia, ela precisa ser mais organizada até que outros profissionais, quando a gente está falando sobre etiqueta profissional, certo? Porque eu preciso ser organizado, certo?
Organize seu local de trabalho. Então, o que que acontece? Às vezes eu preciso de uma caneta e a caneta sumiu. Eu preciso fazer uma anotação rápida ali naquela hora e não tem como ficar esperando. Então, eu tenho que ter coisas sempre na mão, certo? Sempre ali perto de mim, um papel para fazer anotação, uma caneta, né? Eu preciso ter o meu carimbo ali sempre por perto. Então, coisas que eu preciso sempre estar em mãos, eu preciso organizar de uma forma que fique sempre no mesmo local. Normalmente a gente fala muito sobre 5S, né? Que é aquela questão de implantar a qualidade profissional nas empresas, né? Então, eu preciso manter o meu ambiente de trabalho organizado, né? Desde as gavetas e mesas, né? Bancadas, né? Estoques, tudo eu preciso manter organizado, tá? Arquivos em estantes, ordem alfabética, o assunto aqui a gente vai falar sobre os medicamentos, né, que precisam sempre estar organizados. Anotações, então, use uma agenda, né, em relação a compromissos, a rotinas, reuniões, pedidos, né? Aquilo dependendo de qual a função, né, que você vai estar exercendo e trabalhando. Então, procure sempre ter uma agenda e fazer as anotações, né? Não esquecer. Então, alguém falou aqui uma coisa, depois alguém falou outra, e daí eu agora já esqueci das duas, porque eu não anotei, certo? Faça uma lista das suas tarefas diárias, rotina diária, né? Aquilo que eu falei para vocês. Então, a gente precisa ter sempre uma lista. Primeiro, para não esquecer. Segundo, para a gente ter uma motivação diária também. Já fiz. Dá um, né, risca. Já fiz. Risca. Fiz. Não fiz. Passa para o dia seguinte. E não deixar de fazer aquelas tarefas, né? Lixo, gente. Isso é uma coisa que você aprende dentro de casa, né? Se você não aprende dentro de casa, vai ter que aprender lá fora. E a gente precisa cuidar. Precisa cuidar até mesmo do tipo de lixeiras, né? E dentro da tenente de farmácia, dentro da parte até da saúde, né? Nós temos que identificar os lixos, né? Também não pode ser misturado. Tem que também ter a rotina de tirar esses lixos, né? Não acumular lixo. Tudo também conseguir identificar o que é lixo, né? Por exemplo, eu tenho gavetas e vou jogando tudo ali dentro, né? E acabo até esquecendo. Então, são coisas inúteis que estão ali que eu preciso de vez em quando fazer uma limpa, certo? Canetas que às vezes não funcionou e aí só joguei na gaveta, não joguei fora. Então, eu preciso limpar. E tudo que for lixo, então, jogar fora, né? E passar para frente, certo? Planeje o seu dia, né? Então, como etiqueta profissional, né? Eu preciso ser uma pessoa organizada, então eu preciso estabelecer o que eu vou fazer hoje, o que eu não consigo fazer hoje por ser o dia, né? Que eu estou vivenciando, eu deixo para o dia seguinte, deixo para a semana que vem, mas eu vou me organizar e não ficar perdido, né? Agenda as suas atividades, certo? As coisas que você tem que fazer, contas a pagar, ligações que devem ser feitas, reuniões que você deve comparecer. Se organize, certo? Deixa eu sair desse slide, porque a gente precisa continuar com outro assunto. Mas antes, não é uma dinâmica. O que eu vou pedir para vocês aqui, tá? Sobre a etiqueta profissional, sobre a cultura geral. Na apostila de vocês, capítulo 13, página 66, tá? Da apostila de vocês, ela tá falando sobre a imagem profissional. Então, ela fala sobre a postura, daí ali a gente tem, né, a imagem que a gente já visualizou ali no slide, tá? Fala sobre as atitudes,
fala sobre comunicação e fala sobre vestimenta, certo? Então, a gente até já comentou já sobre a comunicação numa outra aula, né, que a gente conseguiu abordar sobre comunicação. E novamente, então, lembrando, tá? Uma boa comunicação. Eu, como atendente, né, vou estar falando, vou estar me comunicando, então eu preciso usar das dicas aqui que estão na apostila, página 67, lá embaixo, o tópico comunicação, tá? Posso pedir para Ana ler para mim? Ana Vicente? Ah, desculpa, Ana. Ela tá sem o livro. Vou pedir para Jennifer, pode ser? Pode, prof. Qual o texto? É Comunicação, título, página 67. Comunicação. O atendente de farmácia deve entender que o modo como ele conversa com seus pais e amigos deve ser diferente daquele utilizado no ambiente de trabalho. A fala é o instrumento mais importante de comunicação. Por isso, o modo como o atendente é percebido depende muito da maneira como ele fala. Diante disso, o atendimento deve se atentar para dicção, pronunciar as palavras, variação do volume, intensidade com que é pronunciado, alto, moderado, baixo, velocidade de fala, forma, como é pronunciado, rápido, devagar, moderado, vocabulário usado, tipos de palavras utilizadas, gírias, expressões e linguagens. Então, aqui são algumas dicas, né? Seguindo aqui, nós temos a continuidade que fala sobre comunicação. Pode continuar pra gente. A seguir, algumas dicas de como ter uma boa comunicação com os clientes e colegas de trabalho em uma farmácia. Procurar enriquecer o vocabulário por meio de leituras. Falar com educação, agradecendo, pedindo desculpas, pedindo licença, etc. Falar corretamente, fazendo concordâncias de maneira correta, plural e singular. Elaborar mentalmente as mensagens antes de falar. Não falar de mais e nem de menos, sabendo intervir nos momentos certos. Falar com calma, de forma que o receptor da mensagem compreenda o que se deseja falar. Isso. Então, lembrando, né? Como é que se faz a comunicação? Como é que ela acontece? As primeiras coisas, né? É eu entender que a comunicação se faz através de três fatores, né? O emissor, quem está emitindo, no caso agora sou eu, o receptor, são vocês, e a mensagem em si, aquilo que eu estou passando de informação. Disso sendo, né, a primeira coisa, eu tenho então que entender agora como se faz a comunicação através desses três aspectos aqui, né? Eu preciso entender se a minha voz está de forma que os meus ouvintes possam ouvir. Então, por isso que eu sempre pergunto, vocês estão me ouvindo, né? Se o áudio tá legal, se eu tenho que falar um pouco mais alto, por quê? Senão a mensagem não vai ser transmitida. Então, eu não vou estar sendo bem sucedida, né, no que eu estou fazendo. Se vocês estão me entendendo, ou seja, não somente em relação ao conteúdo, mas se a pronúncia que eu estou fazendo vocês estão conseguindo entender, certo? Então, são vários aspectos que a gente precisa salientar aqui quando a gente está falando sobre comunicação, certo? Então, como atendente de farmácia, eu preciso entender que quando a gente está falando sobre comunicação, eu preciso me preparar para isso. Pontos chaves ali que foram colocados, né? A voz muito alta, a voz muito baixa, falando muito devagar ou falando rápido demais. Então, tudo isso eu preciso trabalhar, certo? E quando a gente fala sobre procurar enriquecer o vocabulário, leiam bastante, né? Leiam bastante. Meu pai sempre me ensinou os meus irmãos também ensinou, né, lá em casa, que isso enriquece o vocabulário. Então, quanto mais eu ler,
melhor fica, né? Palavras novas eu vou aprender, então eu vou melhorar, eu vou dar mais possibilidades de palavras, né, para usar um termo só. Fazer a leitura em voz alta, então eu consigo ouvir a minha voz, então eu vou alterando a minha forma de falar, certo? Eu vou aprendendo, então se eu precisar, né, como a gente às vezes dá aula de oratória, então se eu precisar usar de oratória, né, numa reunião, me comunicar, então eu já não tenho esse problema, né, de falar em público, né, a vergonha, no caso, porque eu já trabalhei isso na leitura, né, lendo em voz alta, então, né, eu leio, já escuto e vou trabalhando, né, o meu vocabulário, a articulação e tudo mais, certo? Então é muito importante eu ter um hábito e criar um hábito de leitura. Ensine isso, né? Vocês aprendam e ensine seus filhos, se possível, porque pessoas que leem bastante e leem em voz alta, isso muda o nosso vocabulário, tá? E nos ensina também, a gente aprende bastante coisa, tá bom? Não falar de mais, não falar de menos, né? A gente está atendendo o cliente, então ele também fala sobre que forma também a gente deve cortar às vezes, né? Às vezes a gente está fazendo atendimento e o cliente está se passando, né? Ele está exagerando, então a gente precisa de uma forma educada, como a gente está colocando aqui, que é a postura profissional, né? Etiqueta profissional, tentar inibir o cliente, né? No caso, tentar de uma forma educada, certo? Fazer o nosso cliente parar de falar e a gente seguir com a nossa rotina de trabalho, certo? Quando a gente fala sobre vestimenta, deixa eu ver alguém que possa ler para mim. Uma voz masculina, pode ser o Lucas? Página 68. Eduardo? Certo. Yasmin, pode ler então pra gente? Posso. Vestimenta, né? Isso. É fundamental para a imagem profissional que o atendente de farmácia mantenha um padrão coerente com o ambiente farmacêutico. Por isso, caso a farmácia de atuação não obrigue o uso de uniformes para as vestimentas, abaixo seguem algumas dicas para a utilização apropriada. Não usar roupas excessivamente decotadas, justas, curtas ou transparentes. Na escolha da vestimenta adequada, deve-se levar em consideração as estações do ano, horário, questões climáticas, entre outros. Para as mulheres, a saia deve ter um comprimento adequado, não muito longa nem muito curta. Para os homens, dar preferência ao uso de camisas ao invés de camisetas. Sempre de preferência branca. A cor das roupas e dos acessórios precisa estar em harmonia. Além das vestimentas, o uso de acessórios deve ser utilizado com cautela pelo atendente de farmácia. Como a farmácia é um estabelecimento de saúde, o uso de piercings e brincos exagerados não são apropriados, assim como a utilização de perfumes muito fortes e acentuados. Da mesma maneira, as unhas, cabelos e pele merecem a devida atenção. Para as mulheres, a utilização de unhas pintadas em cores marcantes não é recomendada, assim como unhas mal cortadas, acabadas em atendente de farmácia do sexo masculino. Sobre a barba, mantida pelo atendente de farmácia, esta deve estar sempre bem
aparada e feita, pois, do contrário, causará mal impressão. Isso, muito obrigada. Então, quando a gente fala sobre vestimenta, a gente está falando sobre toda a característica de aparência, certo? Então, ali a gente viu algumas dicas, né? Que na realidade são até normas internas que a drogaria e farmácia vai colocar, porque hoje nas empresas nós temos isso, né? Não somente como atendente de farmácia, não somente no ambiente de saúde, mas também em qualquer ambiente profissional. A gente sempre pede para que todo profissional tenha uma postura, né, em relação ao vestimento. Então, mulheres, as saias, né, sempre não muito longas nem muito curtas, sempre em cima do joelho, né, ou até abaixo do joelho, isso também vai depender, mas sempre numa medida que é equilibrada. Então, na realidade, a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, não tem como a gente usar um brinco exagerado, não tem como a gente usar uma maquiagem exagerada, não tem como colocar uma cor muito forte nas unhas, certo? Porque o ambiente de saúde não pede isso, né? Pelo contrário, ele pede ao contrário. Ele vai pedir cores claras, né? Vai pedir roupa adequada, certo? Então, se você é um atendente, né? E você está usando uma camisa e o degote, né? Com a camisa degotada, né? Então, o que vai acontecer? Os teus volumosos cheios, né? Vão estar aparecendo. Então, eu tenho que cuidar disso. É a minha aparência. O que o marketing sempre vai nos ensinar? Que o marketing está relacionado à venda da sua imagem. E você é a imagem da sua empresa. Isso que nós temos que entender. Está tudo vinculado. Então, a minha postura vai vender também a minha empresa. Por isso que eu tenho que cuidar e por isso que existem normas também sobre isso, certo? Então eu preciso cuidar, tá? Homens também, né, em relação às unhas, em relação ao cabelo, em relação à barba. Então, na realidade, tudo tem que ser bem aparado, né, para que passe uma boa imagem. Então, tá tudo relacionado à imagem, certo? Gente, continuando, eu preciso mostrar para vocês, para a gente poder finalizar, em relação aos 4Ps. E o que é os 4Ps, tá? Tá todo mundo vendo essa imagem? Para falar de marketing, página 61, capítulo 12. Marketing na farmácia, tá? Eu vou falar sobre os 4Ps do marketing. Para falar sobre os 4Ps de marketing, eu vou falar sobre vendas, tá? Isso é bom a gente abordar um pouco, né? Considerando que estamos falando sobre atendente de farmácia, mas o atendente de farmácia também vai vender, então é bom a gente abordar um pouco esse assunto, tá? 10h24. Olha que assunto legal, gente, agora que a gente vai abordar, tá? Capítulo 12, página 61, ele fala marketing da farmácia, tá? Mas eu abordei marketing pessoal, etiqueta profissional, tudo junto. Então, quando a gente fala sobre marketing, lá na página de vocês, na página 61 da apostila de vocês, está falando assim, o marketing é um conjunto de ações que são aplicadas com estratégias de negócios buscando o objetivo como melhora da lucratividade, aumento da satisfação dos consumidores e sua consequente fidelização, em alguns casos até mesmo sobrevivência das empresas. Para uma farmácia elaborar um plano de marketing é preciso se atentar aos seguintes tópicos, tá? Então aqui a gente vai falar sobre
qual a necessidade e o que é o marketing, né? Necessariamente. Então, nada mais é do que vender a imagem da empresa, vender produtos, certo? Uhum. Me dão um feedback, como é que tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo só o slide centralizado grande na tela. Legal. Então, o que a gente vai abordar aqui, né? O marketing de farmácia, o marketing de empresa, a gente fala sobre os 4Ps. A gente vai entender o que é os 4Ps. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre vendas, tá? Então, quais são os conceitos atuais, né? O mercado de trabalho estável. Por isso, profissionais que têm a capacidade de criar e solucionar problemas são os mais requisitados. Lembra que eu falei para vocês sobre a palavra resiliência, que é algo que o mercado está pedindo muito hoje, né? O que é ser resiliente, tá? Então, a gente precisa entender o que o mercado está pedindo, tá? O que o mercado de trabalho está exigindo, o que o mercado de trabalho está esperando dos profissionais atuais, certo? Então, vender hoje em dia não é simplesmente oferecer produtos. O vendedor virou um consultor de negócios ou solucionador de problemas, certo? Então, vender não é só tirar pedidos, certo? O vendedor hoje, ele é aquele que precisa ter informações suficientes para convencer de que ele está certo e o que ele está falando é verdade, para que o cliente possa levar o produto. É óbvio que a gente está falando sobre atendente de farmácia, você não precisa convencer o teu cliente a levar, porque ele já está vindo procurar um medicamento que o médico, né, o farmacêutico já indicou, certo? Mas existe a questão da marca, né, do genérico, dependendo do que ele for comprar também, certo? Sem prescrição médica, né? Então depende de algumas questões. A gente precisa entender que você está ali também para vender. E se está para vender, você precisa entender que não é só tirar pedido, mas que você é um consultor de negócios, um solucionador de problemas, ou seja, o teu produto ele é solução, ok? Então, vendedor ou tirador de pedidos? Você não é um tirador de pedidos, tá? Você é vendedor. Então, comissão é arte, mentir faz parte. E isso é errado. Eu não posso só pensar na comissão e mentir para poder vender, tá? Então, o que é um tirador de pedidos? Ele é acomodado, né? Ele vai vender sem se preocupar com a satisfação do cliente, ou seja, ele só está preocupado com aquela venda ali, hoje. Mas ele não está preocupado em fidelizar o cliente dele para vir comprar outras vezes, né? Ele empurra a mercadoria, né, a goela abaixo daquele cliente. E lembre-se, quanto mais pedidos, melhor a comissão. Então, ele está focado somente no momento. Então, quanto mais ele tirar pedido, maior a comissão, mas isso naquele mês, e depois, certo? Um consultor de problemas, ou solucionador de problemas, ele é inquieto. Ele estuda o cliente e as suas necessidades. E agora se atente a essa palavra, necessidades, para a gente entender qual vai ser a próxima figura, tá? Atualizado, sabe que falar a verdade e conquistar a confiança do cliente é fundamental para fidelização. Então, a minha ideia não é vender somente agora, mas é vender outras vezes. O que eu vou fazer? Vou fidelizar. Para fidelizar, eu preciso fazer com que o meu cliente confie em mim, certo? Então eu não posso pensar somente na primeira venda, eu preciso pensar nas próximas. Então, o primeiro contato é criar um relacionamento. E é por isso que a gente falou sobre relacionamentos desde as primeiras aulas, certo? A venda é importante, porém a fidelização é fundamental, certo? Então, se eu quero vender outras vezes, eu preciso fidelizar. Fidelizar, eu preciso conquistar, certo? A confiança desse meu cliente.
Garantir comissões são apenas consequência do processo. Então, quando eu entendo que eu vou ter comissões como consequência, então eu vou focar exatamente no atendimento. E isso vai ser consequência para mim. E não focar na comissão, porque daí pode não ter próximas vendas, certo? E aqui, então, os 4 P's do marketing. Mas eu pedi para vocês prestarem atenção nessa palavra aqui, ó. Estuda o cliente e suas necessidades, tá? Eu acho que a gente já falou sobre isso. Aqui, ó, as necessidades. Já falamos sobre a teoria de Maslow? E novamente, então, vamos colocar aqui a teoria de Maslow. Por quê? A teoria de Maslow ela fala sobre as necessidades humanas. E eu preciso entender os meus clientes, eu preciso entender essas pessoas. Automaticamente, se eu entendo as necessidades humanas, eu posso melhorar o meu atendimento, né? Porque eu vou entender o meu cliente. Quais são as suas necessidades? Como é que eu vou identificar isso? Com perguntas, né? Conversando, se relacionando com o cliente, certo? Vamos lá. O que é os 4 P's, tá? 4 P's do marketing é produto, preço, promoção e prazo. Os 4 P's, eles vão me trazer o quê? O mercado, né? O que é o mercado-alvo? Eu preciso entender quem é o meu público-alvo. Quem eu preciso, quem eu quero atingir, certo? Então, o que é a segmentação, né? Consiste na divisão do mercado-alvo em grupos tais como eu preciso entender quem é o meu público-alvo, preciso entender qual a idade do público, sexo, o poder aquisitivo, a localização demográfica e por aí vai. Então, são características que eu preciso entender para caracterizar o meu público-alvo, certo? Então, o que é? O foco da empresa tem que estar centrado no público-alvo. Desta forma, poderá delinear qual o potencial do mercado que a empresa possui. Então, quando a gente fala no geral, né? Em farmácia, em drogaria, quem é o público-alvo? Quem naquele mês vai ser o público-alvo? Quem vai ser o público-alvo daquela promoção que está sendo feita, certo? Daí segue então na questão da teoria das necessidades humanas, certo? Volta. Aqui, então, vamos lá. Anotem aí o que é produto, o que é preço, o que é praça e o que é promoção. Esses são os 4 P's do marketing, quando a gente está falando sobre planejar o marketing da empresa, certo? Tirem um print da tela para vocês terem para vocês o que é produto, praça, preço e promoção. Todo mundo pegou? Qual é a tarefinha que eu vou pedir para vocês fazerem para mim, tá? Quem não está com a apostila agora, eu vou mandar isso no WhatsApp, tá? Porque eu vou pedir para vocês fazerem um resumo do que é produto, praça, preço e promoção. Eu vou continuar esse assunto na aula que vem, mas eu quero que vocês façam um resumo para me entregar. Então, vocês vão ler a apostila. Nas páginas 62, 63, 64. Tem uma atividade ali, mas não é para fazer essa atividade, tá? Eu quero que vocês leiam o que é produto, o que é promoção, o que é praça e o que é preço, do que vocês entenderam esses 4 tópicos que criam o quinto, que é o mercado-alvo, certo? Para a gente continuar conversando semana que vem.
Então, façam e entreguem para mim ou por e-mail ou no WhatsApp, certo? Para a gente poder entender o que que é produto, o que que é promoção, o que que é praça e o que é preço, tá? Entendendo isso, a gente entendeu o que que é o marketing na farmácia e de âmbito geral, porque o marketing, os 4Ps, já é um assunto que a gente abrange quando a gente fala sobre marketing, tá? Então, produto, né? O que que é? Ali a gente tem algumas perguntas aqui no slide, né? O que que é o produto? O que que o cliente quer do produto? Quais são os atributos que ele precisa ter? Como ele será usado? Qual a sua aparência? Qual a sua cor? Ou seja, essas perguntas aqui são exatamente para a gente definir qual é o nosso produto, tá? Mas no nosso caso aqui a gente não tem um produto específico, então eu preciso entender quais são os 4Ps, né, na sua, na sua, no seu conceito, porque eu não vou definir somente um produto, né? Mas eu vou entender como fazer o marketing, isso numa constância aí no teu atendimento, tá? Então, o que que é o preço? Qual que é o valor oferecido pelo produto? Já existem referências na sua área? O cliente é sensível ao preço? Assim, como você será comparado? Né? Promoção, onde você vai anunciar o seu produto? Então, a promoção aqui para você entender não é a promoção do desconto, mas é como promover esse produto. Conseguiram entender? Por isso que eu estou pedindo para vocês leiam as páginas ali que falam sobre esses tópicos, né, os 4Ps, porque às vezes a gente lê, né, promoção e acha que é uma coisa, mas é outra, né? A gente praça, né? Ah, o que será praça? Ó, onde o cliente procura pelo seu produto, como você pode acessar canais de distribuição, qual tipo de esforço da venda, onde seus concorrentes estão. Então, a praça é estudar, é muito mais do que somente o local onde o produto é vendido, tá? Mas vai tratar de concorrente, vai tratar de uma série de coisas, certo? Então eu vou deixar isso como tarefa para vocês. Leiam essas páginas e aquilo que vocês entenderam por cada tópico, vocês vão escrever e vão mandar para mim, via WhatsApp e via e-mail, certo, gente? E eu vou me despedir aqui então e a gente se vê semana que vem, tá bom? Beijinho e até semana que vem, tá? Tchau, prof. Boa Tchau. semana. Obrigado pela Obrigada. aula. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, prof. Bom descanso. Ah, obrigada. Tchau, prof. Fica com Deus. Amém. Até semana que vem. Beijos. Tchau, prof. Ótima semana. Obrigada. Beijo. Tchau.